Oiê! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. Se você quer mudar qualquer coisa na sua vida, é por aqui que você começa, tá? É por aqui que você começa, não tem atalho, não tem outro caminho. Não adianta. Enquanto você não entender quais são os seus bloqueios, as suas crenças limitantes, ou seja, aquilo que tem impedido você de agir, de progredir, você vai ficar sempre patinando, jogando a culpa em alguém, jogando a culpa no outro, falando que foi fulano, que foi ciclano, que foi beltrano, que foi sua mãe, seu pai, o governo, o Lula, o Bolsonaro, foi o meu ex, foi meu primeiro namorado, foi a pessoa que ficou comigo pela... Sempre. Sempre você vai jogar a culpa de alguma coisa em alguém. Quando, na verdade, você tem 50%, você pode não ser 100% culpado daquilo que te aconteceu, mas você tem uma porcentagem de culpa aí, tá? Você tem uma responsabilidade nisso. E a primeira coisa para eu conseguir mudar qualquer coisa em mim é eu reconhecer a minha parte. Eu tenho que pegar a minha parte. Certo? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o que precisa ser desbloqueado em você, o que precisa ser revisto em você, para que você pare aí de como diz aqui, não consegui ler, mas era sobre terceirizar responsabilidades, tá? Aproveita e já clica aqui no aviãozinho, chama suas amigas para estarem aqui, mulheres que você considera importantes, mulheres que você torce para que se deem bem, que precisam de gotas de conhecimento, que precisam abrir os olhos. Às vezes é uma amiga sua que tá num relacionamento ruim, às vezes é uma amiga sua, sua irmã, sua tia, sua prima. Então, seja canal na vida de alguém, sabe? Clica aqui no aviãozinho e convide sua amiga para estar aqui. Vamos ver se a gente bate aí 2.000 pessoas, 2.300 pessoas. Convida sua amiga para estar aqui. Isso aí, Esther. Obrigada, Jessi. Vou deixar gravada. Vou deixar gravada. Ai, que legal. Não consigo entender esse nome não. Olha que legal que ela mandou aqui. O ruim é quando reconhecemos a nossa parte e ficamos sofrendo por muito tempo por ter deixado tal coisa acontecer. Vou falar sobre isso no final da live, tá? Então vou entrar aqui no nosso tema. Todo mundo que tá aqui, vocês assistiram não era um vídeo, né? Eu coloquei um vídeo, deu uma dimensão de algo muito maior. Mas vocês conseguiram assistir o videozinho da menina? Responderam as 3 perguntas que eu pedi, porque tem muito a ver com isso, tá? Hoje o que a gente vai falar. Então a gente vai falar sobre crenças limitantes. Então hoje eu quero que você encare a live de hoje como se fosse uma aula. Aqui é conteúdo para você realmente aprender, tá? Como eu falei, eu quero seguir por esse caminho mais educativo. Então eu quero, a partir de hoje, eu quero trazer normas, falar nomes, explicar técnicas, para que vocês consigam aplicar isso no dia a dia de vocês e consigam, assim, enfim, promover mudanças, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é o que é uma crença. Crenças limitantes, né? Falei sobre isso nos stories de ontem. Dei uma resumidinha ali e vou falar aqui de novo para quem não sabe. Então, crenças limitantes são ideias que em algum momento da sua vida você tomou como verdade. Então, a partir do momento que eu... Tá muito longe? A partir do momento que eu
passei a acreditar naquilo, aquilo se tornou uma verdade para mim, e se tornando uma verdade para mim, aquilo de alguma forma passou a condicionar a minha vida. Então, as minhas decisões, as minhas percepções, os meus comportamentos, os meus funcionamentos, eles são baseados, né, naquela ideia que eu internalizei como verdade. E onde se formam as nossas crenças? As nossas crenças, elas são desenvolvidas do 0 aos 7 anos. Então, a gente não nasce com crença. Você não nasceu com esse monte de limitações que você tem hoje. Essas crenças, elas foram se instalando em você, elas foram instaladas, na verdade, em você, primeiramente pelo seu pai e pela sua mãe ou pelas pessoas que te criaram. Então, todo mundo que você conviveu ali na sua infância, essas pessoas, elas tiveram um forte impacto na sua formação, na formação daquilo que você acredita hoje. É lógico que você já nasce com uma personalidade, você já nasce com predisposições, tem várias coisas aí que podem também definir você e a sua personalidade, e aí essas outras ferramentas eu vou trazendo com o tempo, mas isso eu vou descobrindo através do autoconhecimento. O que eu quero trazer aqui hoje para vocês é a base, tá? Então vamos lá. Às vezes você veio de uma família onde as pessoas, elas eram muito agressivas, pouco afetuosas, era uma casa com muita cobrança, era uma casa com muita crítica, era uma casa onde você foi pouco reforçada, você foi pouco estimulada. A sua criança, ela não recebia, ela não tinha as necessidades dela atendidas ali de alguma forma. E isso tudo, todo esse cenário de experiências, de dores, de frustrações, de nãos, de abusos, tudo que essa criança viveu até os 7 anos, isso ficou internalizado dentro dela. Ou seja, certas informações se tornaram uma verdade absoluta para ela. Existem crenças que foram instaladas na gente pelas coisas que os nossos pais falavam. Então, se você teve uma mãe ou um pai que te colocava para baixo, que te criticava, que tudo que você fazia não era mais do que a sua obrigação, não elogiava aquela criança, não olhava para ela com carinho e falava, poxa, que legal, poxa, que bonito. A Melina, toda vez que ela chega da escola, ela vem com um desenho. Acho que nos últimos minutinhos a escola colocam eles para desenhar. E toda vez a Melina, ela vem com um desenho, e eu e o Marcelo, a gente pode estar fazendo o que for, a gente para olhar o desenho dela primeiramente, para elogiar o desenho dela, e a gente estimula ela a contar o que é isso, e que desenho é esse, que cor é essa, uau, você tá desenhando cada vez mais bonito, você tá ficando cada vez mais inteligente. Então, aqui em casa, não vou falar pra você que eu e o Marcelo, nós somos perfeitos. A gente tem as nossas limitações, sabe? Não é porque eu tô aqui ensinando coisas pra vocês que eu também não passo por problemas, que eu também não passo por situações difíceis, que eu também não me estresso, que às vezes eu também não fico cansada. Tem dia que, assim, se eu pudesse, eu queria me trancar sozinha e ficar sozinha, porque naquele dia eu só quero ser a Brisa. Eu não quero ser a Brisa mãe da Melina, e nem a Brisa mulher do Marcelo, e nem a Brisa do Terapia Faz Bem, sabe? Tem dia que eu só quero ser eu. Então, no meio desse processo, por mais que eu esteja me esforçando para ser a melhor que eu posso, eu também vou errar. Eu também vou colocar crenças limitantes na minha filha. Mas dentro do conhecimento que eu tenho, eu procuro não fazer isso. Eu procuro sempre me observar, sabe? Para que eu consiga corrigir cada vez mais. Então, inclusive, um desses afastamentos que eu tive aqui da rede social foi porque dentro do meu processo terapêutico, eu percebi que o meu eixo gravitacional ou estava no meu relacionamento ou estava no meu trabalho.
Então eu tinha uma dificuldade absurda de dividir as coisas e de dar para cada coisa a importância que ela realmente precisava. Então eu precisei me recolher, eu precisei me afastar um pouco para que eu conseguisse novamente equilibrar todos os meus eixos, para que eu conseguisse ser a melhor que eu posso aqui na página, porque não estava rolando, para ser a melhor no meu casamento, que também não estava rolando, e eu estava deixando também de ser mãe da minha filha. Sabe? Então, chega um momento que você tem que parar e falar, não, calma, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver, realinhar as minhas necessidades, as minhas prioridades, e aí sim a gente consegue sair para fora de novo. Então, dei essa volta toda para te falar que, assim, seu pai e sua mãe, tira os dois desse pedestal e para de enxergar só como pai e mãe e começa a enxergar como seres humanos. Seu pai é um ser humano, sua mãe era um ser humano, era, não, é, sabe? E eles erraram, mas tentando acertar, tentando fazer o melhor que eles tinham com aquela informação do que era ser pai, do que era ser mãe, tá? Porém, entretanto, todavia, em alguns casos, esses pais, eles realmente provocaram prejuízos nessa criança. Então, vou dar um exemplo aqui de uma menina que eu acompanhei por um tempo, que ela, assim, ela era uma menina incrível, com muitas habilidades, muitas potencialidades, médica, ela já tinha uma profissão, só que a forma como ela se enxergava era completamente distorcida. Então, ela se enxergava sempre pequena, ela nunca queria dar trabalho para ninguém, ela nunca pedia ajuda, ela vivia sobrecarregada, ela queria ter um relacionamento, mas ela não conseguia se conectar com ninguém porque ela havia se tornado... eram tantas dores ao longo da vida dela, era tanta rejeição, tanta frustração, tanta decepção, que ela foi realmente se tornando uma pessoa que eu chamo de... Eu até brincava com ela, nossa, você tá muito espinhenta. Então, às vezes a vida, ela é realmente muito dura comigo e eu me torno uma pessoa espinhenta. E eu só consegui tirar esses espinhos dela e mostrar pra ela que ela podia se relacionar de forma saudável, que as pessoas não iam, que nem todo mundo ia machucar ela, quando eu fui entender dentro da história dela o que tinha acontecido para ela se tornar aquilo. E aí você abre um pouquinho e você percebe que a mãe dela era muito disfuncional com ela. Então era uma mãe que nitidamente preferia o filho homem. Foi uma mãe que perdeu o marido muito cedo, então isso também fez com que ela ficasse, né, aí mais amarga. Ela não recomeçou a vida, ela não casou de novo, então você vê que é uma mulher que ficou ali presa na dor. E toda essa amargura que a mãe tinha, a mãe foi projetando tudo nela, porque o irmão casou, se mandou de casa. Então, para quem que ia esse peso, essa cobrança, esse você não é boa, você não faz nada direito, você... E ela já num ponto onde não tinha mais como ela se realizar na vida. Ela já tinha feito a faculdade mais difícil, ela já tinha passado numa faculdade pública, ela já estava num lugar de destaque na empresa que ela trabalhava, mas ela continuava se enxergando como uma pessoa de muito baixo valor. E por muitas vezes eu falei para ela, poxa, eu queria que você conseguisse me enxergar se enxergar com os meus olhos, sabe? E eu só consegui ter resultados com essa pessoa, não quando eu mudei a mãe dela. Não quando eu mudei o jeito da mãe dela se relacionar. A mãe dela é a mãe dela. A sua mãe é sua mãe. Pensa aí em quem é a pessoa que hoje te desestabiliza. Quem é a pessoa com quem você tem um problema. Eu não vou conseguir mudar o rumo da minha história. Eu não vou conseguir mudar
a dimensão dos meus sonhos, dos meus objetivos, das minhas metas, enquanto eu ficar presa esperando a mudança de alguém primeiro. Enquanto eu ficar parada no tempo esperando alguém vir me pedir desculpa, alguém falar, olha aqui, deixa eu te ajudar, porque nossa, você é tão boa, eu gosto tanto de você. Ninguém vai fazer isso pra você. Sabe? Ó, a Dai mandou aqui, não tive pai presente, agora não consigo me relacionar com eles. Então, assim, é resolver essa história com o pai, mas ao mesmo tempo é soltar essa história com seu pai, é parar de usar isso como muleta ou como uma justificativa que você dá para não mudar os seus comportamentos aqui na infância. Ok, eu já sei que eu fui abandonada pelo meu pai. Ok, eu já sei que eu fui criada somente pela minha mãe. Eu já sei de tudo isso. Mas quando que eu vou ressignificar essa história e eu vou pegar isso que me aconteceu e ao invés de eu ficar usando como uma muleta emocional, eu vou usar isso para mudar a minha vida? Quando? Então é sobre o seu pai, mas em um determinado momento não é mais sobre o seu pai. É sobre o seu namorado, mas em determinado momento já não é mais sobre o seu namorado. É sobre o seu marido, mas daqui a pouco, em pouco tempo, já não é mais sobre o seu marido. É sobre o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Isso sim te tira desse lugar de dor. Isso sim muda alguma coisa na sua vida. Não é você ficar sentada no chão, reclamando da sua história e falando que as coisas só não dão certo pra você. Todo mundo tem problema. Todo mundo. Alguns mais, outros menos, sabe? Tem sempre alguém com um problema maior que o seu. Tem sempre alguém com um problema pior que o seu. E a verdade é que isso não muda o seu problema em nada. Não muda em nada o seu problema. Porque, na verdade, a única pessoa que pode resolver o seu problema é você mesma. Então, eu venho dessa infância, sabe? Prejudicada, onde eu percebi que não tive afeto aqui, não me passaram segurança aqui eu sofri uma rejeição, aí na escola eu passei por isso, aí depois eu tive um abuso. Ok, tudo isso aconteceu na minha vida, tudo isso aconteceu na minha história, então agora eu olho pra isso, não tem a ver com ninguém, Tem coisa, gente, que não tem resposta. E inteligente é a pessoa que já percebeu isso. Tem coisa que não tem. Alguém aqui já assistiu Alice no País das Maravilhas? É a toca do coelho. Você vai entrar ali e vai cavucar e não tem nada pra você ali. Exemplos. Ai, por que eu fui abusada quando eu tinha 7 anos? Cara, não tem resposta. Não tem resposta. Não tem. Ai, por que fulano ficou com a fulana e não ficou comigo? Não tem resposta. Ai, por que meu marido me traiu? Não tem resposta. Não tem. Não tem. Como que eu olho para isso? Isso aconteceu comigo. Portanto, não adianta eu querer a resposta do Beltrano, do Ciclano, é minha resposta. Quanto isso impactou na minha vida? Como é que eu olho para isso? Como que eu enxergo isso? Como que eu identifico isso? Entendi quais foram os bloqueios que isso causou na minha vida? Eu entendi quais foram os impactos emocionais que aquilo trouxe para minha vida?
Eu observo os prejuízos que eu tenho hoje, como foi o caso da menina que falou, hoje eu não consigo me relacionar com os homens. Então o prejuízo foi esse, e como eu mudo a partir de agora? Uma crença limitante é isso, é alguma coisa que você internalizou como verdade do 0 aos 7 anos. Todas essas experiências, esses traumas, esses abusos, eles geram três crenças, que são o que a gente chama dentro da psicologia de crenças centrais. Ou seja, pensa que a sua estrutura, o seu software, o software que existe dentro de você, ele tem a programação desta determinada crença. Existem pessoas que têm crença de desamor. São pessoas que dentro de si internalizaram a ideia de que elas não são boas o suficiente para serem amadas. É aquela pessoa carente que acha que ninguém gosta dela, ela não quer atrapalhar ninguém, ela não pede nada pra ninguém, ela tem uma identificação maior com a ferida de rejeição. É aquela pessoa com um comportamento mais tímido, ela chega no lugar, se você conversar com essa mulher, ela fala assim pra você. Como é a sua relação com os homens? Ela fala assim, os homens não olham pra mim. Eles nem percebem que eu existo. Eu chego num lugar e eu sou invisível. Ninguém me olha, ninguém me quer. E os que querem só abusam de mim, só me usam. Essa pessoa ela tem uma crença de desamor. Ou seja, ela não foi uma criança abastecida de amor. Faltou pra ela o afeto, o olho no olho, o beijo, o carinho, o momento onde ela sentia medo e o pai pegava ela no colo e falava, eu tô aqui com você, ou a mãe pegava ela no colo e falava, estou aqui com você, calma, tá tudo bem. Então essa criança, dentro da experiência dela, ela teve poucas vivências onde ela internalizou aquilo como se ela tivesse sido amada. E aí ela acreditou naquilo, e foi seguir pela vida dela, acreditando que ela é aquilo e fazendo escolhas baseadas naquilo que ela tem como verdade dentro dela. Uma pessoa, por exemplo, que tem essa crença, é essa mulher que ela entra na balada, e se eu perguntar pra ela como ela se enxerga, ela vai falar assim, os homens não olham pra mim. Mas é a pessoa que ela chega na balada e ou ela só fica no canto, ou ela não olha pra ninguém, ela não levanta a cabeça, ela não permite olhares. Então, será que as pessoas não me amam? Ou será que eu nunca tô aberta pra deixar alguém me amar? Será que realmente ninguém se conecta comigo? Ou será que eu estou muito fechada e espinhenta pra deixar alguém entrar? Então, o perfil dessa mulher, ela é sempre reativa, ela tá sempre se defendendo, você não consegue nem conversar com ela, ou ela é melhor em tudo, sabe? Aqui, uma exata pessoa que tem essa crença. Eu fui amada só pela minha mãe. Meu pai foi totalmente ausente. Se você parar para perguntar para uma criança se realmente esse pai ele fez falta, não. Não. Mas toda uma sociedade faz essa criança acreditar que para ela tem um problema não ter pai. Porque às vezes não tem o pai, mas tem o tio, tem o vô. Ou seja, não faltou amor para essa criança. Amor, de fato, não faltou. Mas ela chega lá na escola e no dia tal, de agosto, é dia dos pais e ela não tem pai. Aí ela se sente inadequada. Aí ela se sente prejudicada. Aí ela não se sente pertencente. Então, analisa se você realmente não teve o amor do fulano X, mas você também não teve o amor de mais ninguém, ou se imputaram na sua cabeça que sem o amor daquela pessoa que você nem conhece, ia mudar a sua vida.
Entende? Porque às vezes não é que você não tem falta, não é que você não recebeu amor. Você recebeu o amor de outras pessoas. Então você foi sim uma criança amada. Sabe? Então começa a analisar como você se conta a sua história. Lembra? É o que você acredita. Não é o que te contaram. Eu tenho uma menina que eu atendi, que ela não teve pai não assumiu, pai não quis assumir. Ela foi criada pela mãe, a mãe casou de novo, então ela tinha uma relação super boa com o padrasto. E aí o pai dela morreu, o pai biológico dela morreu, e o pai dela tinha muito dinheiro, e ela entrou e acabou recebendo uma herança. E foi quando a gente começou a conversar mais sobre isso. E ela falou pra mim, cara, eu me sinto até mal de receber esse dinheiro porque eu não tenho vínculo nenhum com ele, não sinto falta, não me fez falta. E aí você tem que ver se realmente você não tem amor ou se você tá acreditando que o amor de uma pessoa ia mudar a sua vida. Porque às vezes tem um monte de gente que te ama. Um monte de gente que te deu um monte de provas, sabe? Então, assim, eu não quero aqui falar com isso que eu tô falando pra vocês, que as suas dores, elas não são legítimas, elas são. Existem situações onde uma criança, ela experimenta um ambiente de verdadeiro terror. De verdadeiro terror. É pai que bate na mãe, é mãe que bebe, é pai que bebe, é gritaria e confusão na casa o tempo inteiro e ninguém se respeita sabe? Eu cresci numa casa que eu vou falar pra vocês, se um dia eu contar aqui, hoje eu contei pro meu psiquiatra, entrei em algumas partes, mas se eu contar aqui também como era o ambiente da minha casa, não sei se eu já contei pra vocês. Eu tinha um irmão que morreu quando eu tinha 7 anos e minha mãe entrou num luto tão profundo que eu era invisível ali pra minha mãe. Sabe? Pensa, uma criança de 7 anos que a mãe esqueceu, assim. Porque ela entrou num luto por causa do meu irmão e durante alguns anos da minha infância, a minha rotina era chegar da escola e ir todo dia pro cemitério. Todo santo dia. Todo santo dia. Eu chegava da escola, a gente ia pra lá e lá eu brincava, lá eu me divertia, sabe? Mas hoje, quando eu olho, eu falo, porra, que infancinha de merda. Mas quando eu olho toda a minha infância, não foi assim. Então, o que eu quero resgatar dentro de mim? Eu quero resgatar o lado dessa criança que foi amada, que foi protegida. Em todos os momentos foi assim? Não, mas o que eu quero levar? O que eu quero levar? Eu vou deixar aquela marca me acorrentar o resto da minha vida? Eu vou ser sempre a menina, filha de não sei quem? Eu vou ser sempre a menina abandonada pelo pai? Eu vou ser sempre a menina que foi dada pela mãe? Eu vou ser sempre a menina que foi abusada? Então, como você está contando sua história? Aí existe uma segunda crença, que é a crença de desvalor. É quando essa pessoa ela não se sente importante. Essa é a minha. Eu não tenho problema com me sentir amada, mas eu tenho problema com me sentir importante. Por quê? Porque desde que eu nasci, todos os adultos à minha volta me mostravam que eu não era prioridade. Não sou prioridade aqui. Então eu fui desenvolvendo os meus mecanismos. Quais os mecanismos? Manipulação, controle, chamar atenção, sufocar a pessoa. Por quê? Porque dentro de mim, por mais que eu faça, eu sempre estou brigando com essa crença que eu tenho de que eu não tenho valor. Como que eu compenso isso? Aí eu quero ser a melhor em tudo. Aí eu sou perfeccionista.
Aí eu tenho dificuldade de colocar algumas coisas para andar, porque enquanto não fica perfeito, eu não faço. Eu quero ter uma vida perfeita, sabe? E quando qualquer coisa sai do meu controle, eu fico louca. Por quê? Porque pra mim, fracassar é algo muito ruim. Perder é algo muito ruim. Qualquer coisa que dê errado na minha vida, eu não enxergo como uma pessoa, sei lá, normal. Eu enxergo aquilo como se assim, eu não sirvo mais pra nada, eu não presto pra nada, eu sou ruim, eu vou ser trocada, eu vou ser, sabe? Porque eu também tenho essa crença. E algumas pessoas têm crença de incapacidade. São pessoas que durante a infância tinham pais que não sabiam te estimular. Então é um pai que te chama de burro, é uma mãe que te chama de burro, de burra, que você não serve pra nada, fracassada, você vai ser igual não sei quem. Aí o irmão fala que você é feia, fala que você é filha adotiva, que sua mãe pegou você no lixo. Pense, isso tudo está sendo falado para uma criança. Criança não entende as coisas, ela não tem nem a capacidade cognitiva de entender aquilo. Ela só vai entender que aquilo é verdade, ela vai guardar aquilo dentro dela, sabe? E ela vai falar, não, eu sou isso. Se minha mãe falou que eu sou isso, é porque eu sou isso. Se minha mãe falou que ninguém vai gostar de mim, minha mãe falou que ninguém vai gostar de mim. Ninguém vai gostar de mim. Aí a pessoa com crença de incapacidade, ela não tem força pra nada. Não começa nada, não termina nada, ela sempre acha que ela não vai conseguir, ela não consegue lidar com pressão. Ou ela tem aquele impulso, quer muitas coisas e daqui a pouco ela abandona tudo na metade do caminho. Sabe? Então, essa crença central que você tem, lembra, é o seu programa emocional. O seu programa emocional dentro de você, a maior impressão que você tem é a de que você não é amada, ou a de que você não tem valor, ou a de que você é uma incapaz. E essa crença central que eu tenho dentro de mim, ela vai influenciar na forma como eu me vejo, na forma como eu enxergo o outro e na forma como eu me relaciono com o mundo. Certo? Então, vamos supor que assim... Essa caneta aqui, ela é só uma caneta. Tá vendo? Ela é de plástico, tem uma tampinha, é Bic, uma caneta bem famosa. Então, todo mundo aqui está enxergando a mesma caneta, certo? Porém, vamos supor que na sua infância você queria muito uma caneta dessa e sua mãe não comprou para você. Ou quando você era criança, um menininho da sua sala furou a sua mão com uma caneta. Ou seja, para você que viveu essa experiência, vou voltar aos comentários para ver se tá fazendo sentido. Para você, esta caneta, ela tem um significado diferente. Deu para entender isso? Vocês conseguiram entender isso que eu acabei de explicar? Portanto, não é a caneta quem tem que mudar. Não é o seu amiguinho que furou a sua mão.
ou a sua mãe que não comprou a caneta que precisam mudar. É você quem precisa mudar a forma como você enxerga essa caneta. E muitas vezes o que você vai ter que fazer é apenas dar novamente para a caneta um significado de caneta. Porque você está transformando essa caneta aqui numa caneta muito foda. Você está transformando essa caneta aqui numa caneta muito especial. Essa caneta passou a ter o poder de conduzir a sua vida e o seu destino. Essa caneta aqui é o problema que você tem hoje na sua vida. E não é o outro quem tem que mudar, não é a caneta quem tem que mudar. Sou eu quem mudo a forma como eu olho para a caneta. Entende? Então, analisando a minha história, quais são as canetas que eu tenho que trocar o significado? Onde alguma passagem na minha vida me gerou algum bloqueio e hoje esse bloqueio se tornou a minha programação e por conta desta programação eu estou fazendo um monte de escolha de merda. E eu estou sabotando a minha vida, e eu estou sabotando os meus relacionamentos, eu estou atrasando o meu progresso. Não tem ninguém lá fora atrasando o seu progresso. Quem está atrasando o seu progresso é você. Quando você não troca os significados das suas dores, quando você não troca o significado dos seus traumas e fica ano após ano usando cada um deles para justificar os problemas que você tem. É simples. É simples. Por que que ontem eu dei esse vídeo para vocês assistirem? Porque quando eu vi aquele vídeo, ele na hora ele me acordou. Nossa, ver aquela mulher fazendo aquilo e agindo daquela forma, eu falei, uau, que vídeo forte. E aí eu me questionei, será que ele desperta a mesma sensação em todas as pessoas? E hoje, quando eu coloquei a enquete, eu me surpreendi porque teve gente que falou pra enquete que a menina despertava sentimentos negativos. Quando eu vejo essa menina, eu me sinto inferior. Teve muita gente que assistiu e olhou para aquilo e falou, uau, se ela consegue, eu também consigo. Mas teve gente que olhou para ela e se sentiu inferior. E aí eu perguntei pra vocês qual era a primeira emoção que isso te despertava. Sabe? Que emoção essa menina te desperta? É boa ou é ruim? Gente, eu não vou ficar falando do vídeo aqui. Tava lá nos meus stories desde ontem. Hoje eu passei o dia inteiro falando sobre isso. Então agora eu vou tocar live. Tá lá nos meus stories. Depois você faz o exercício. Eu não vou falar do vídeo aqui agora. Tá? Não é por nada não, é porque senão eu vou atrasar o processo de quem já, né, de quem se comprometeu, de quem tá aqui. E agora vai ser assim, como eu tô com essa ideia de ensinar coisas, a gente vai seguir uma programação. Então hoje eu tô começando da base. Amanhã eu vou falar sobre feridas e depois eu vou falar sobre outra coisa. Então se você perder, você vai entrar numa parte que você não vai entender nada. Porque a gente começou trabalhando desde a raiz. Tá? Então, como que eu... Calma, deixa eu voltar. Que eu tô muito sensível, muito. É por isso que assim, eu tô tomando muito cuidado, eu tô me blindando de todas as formas. E o principal, eu tô conseguindo, sabe, tô conseguindo colocar limites, tá? Mas eu não quero que você, que não assistiu o vídeo, que você fique chateada comigo. Eu quero que você
vá lá nos meus stories e assista. Poxa, se o conteúdo da Brisa é interessante pra mim, eu quero acompanhar, né, com mais cuidado, eu quero entender melhor. Mas enfim, seguindo. E aí a segunda pergunta que eu fiz foi: qual é a habilidade desta mulher que você gostaria de ter? Você que fez o exercício, comenta aqui coloca aqui nos comentários qual a habilidade daquela menina do vídeo você gostaria de ter. Porque agora eu vou chegar na parte mais importante de todas, que é a parte de você reprogramar. Ó, a Jennifer mandou aqui: determinação, segurança, coragem. Segurança. Teve uma menina que mandou assim pra mim: nossa, Brisa, eu achei maravilhoso ela não ficar esperando olha a percepção dessa mulher, tá? Eu não consegui, eu não ia conseguir olhar pra isso, não. Brisa, eu achei incrível a coragem dela de não ficar esperando os homens olharem pra ela. E ela foi lá e fez o que ela tinha que fazer e ela deixou todos os homens de boca aberta. Mas porque primeiro ela foi lá e fez, e depois a recompensa veio. Quantas de vocês não deixam de fazer alguma coisa ou fazem alguma coisa sempre buscando o olhar do homem? Sempre fazendo alguma coisa esperando alguma outra validação dele? Quantas e quantas vezes o meu valor não é colocado na mão do outro, ou o meu valor não é colocado ou é medido pela régua do outro. E o quanto eu sou digna de ser amada também eu coloco na mão do outro. Se o outro me ama é porque eu sou digna de ser amada. Se o outro não quer ficar comigo é porque eu sou um lixo de pessoa e eu não sirvo pra nada. Sabe? Ou então, se eu tenho crença de capacidade, eu faço o negócio um dia e eu já quero que toda a minha realidade muda. Quero que toda a minha realidade mude. Mas se eu fizer hoje e se amanhã não tiver todo o retorno que eu quero, eu desisto porque isso não é pra mim. Como se a pessoa que tivesse aquilo que você tanto fala que você quer, como se ela tivesse desistido no primeiro não. Pelo contrário, essa pessoa tem aquilo que você gostaria de ter porque ela não desistiu. Só que tem gente que tem uma visão muito infantilizada da vida. Ela ainda acredita que é sobre sorte. Ela ainda acredita que o outro merece mais que ela. Que o outro é melhor. Que Deus gosta mais daquela pessoa e Deus não gosta de mim. Ó, parece até uma criança falando. E Deus te ama. Mas ele também te deu um livre-arbítrio para você fazer o que você quiser com a sua vida. Você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pelas suas decisões. Você é responsável pelo seu destino. Não adianta eu crescer o olho na vida de alguém. Não adianta eu ficar desejando aquilo que a outra pessoa tem se eu não estou disposta a pagar o preço que a pessoa pagou. O universo, ele é muito justo, sabe? Funciona assim, ó. Pega a visão. Pega a visão agora. São duas leis. São duas leis. É a lei do espelho e a lei do equilíbrio. Qual que é a lei do espelho? Tudo tem a ver comigo. Tudo tem a ver comigo. Nada tem a ver com o outro. Tudo tem a ver
com a forma como eu enxergo aquilo. E dependendo do tanto de crenças que você tem, você vai ter uma visão muito mais limitada do que outras pessoas. Então, é sobre como eu enxergo aquilo e sobre o que eu faço com o que me aconteceu. É você com você, não tem ninguém intermediando isso. É responsabilidade sua. O que você pensa da fulaninha que o seu ficante assumiu depois que assumiu você, não muda em nada a vida da fulaninha. Entende? O que você pensa sobre o fulano, o ciclano, o beltrano ou sobre mim, não muda a minha vida, mas muda a sua. Porque o que você enxerga é o que tem dentro de você. E quanto mais você julga, e quanto mais você aponta, e quanto mais você faz coisas nesse sentido, mais você está falando sobre você. Não é que você não pode falar sobre as suas dores. Você pode, desde que você consiga entender qual é a dor que você está querendo gritar. Eu estou brigando por o quê aqui? Porque senão fica uma briga sem sentido. Eu vou me fechando, eu vou me tornando cada vez mais amarga, eu vou acreditando que eu sou cada vez mais incapaz, eu vou deixando de fazer minhas coisas, eu vou deixando de me abrir, eu vou deixando de me permitir. E quando eu paro para perceber, aí já tá tarde demais e aí entra a segunda lei, que é a lei do equilíbrio. O universo, ele é justo, ele vai te dar exatamente mais daquilo que você fez. Então, o que você fez no seu tempo? Você odiou alguém? Você brigou? Você ficou brigando? Você ficou chorando? Você se acomodou? Você se acovardou? Você não quis tomar uma decisão? Então, algumas pessoas mandaram pra mim, né, eu queria ter mais amor próprio. Eu queria ter o amor próprio que essa menina tem. Só que amor próprio, ele não é uma coisa que eu seguro. Uma caixinha de amor próprio pra você. É só você abrir e colocar no dedo, acabou. Ou então é só você abrir, tomar três dias seguidos que tem amor próprio. Então você vai em outro lugar que vai falar assim, reza 3 Pai Nosso, 3 Ave Marias, que você vai ter mais amor próprio. Amor próprio é um conjunto de comportamentos que eu tenho e que caminham em direção ao meu bem-estar. Isso é amor próprio. Mesma coisa. Segurança. Eu quero ser mais segura. Eu quero confiar no meu namorado. Mas não perde o hábito de estar lá stalkeando todo dia. Então, se eu tô aqui todo dia monitorando uma pessoa com medo de ela me trair, qual a chance de eu me tornar uma pessoa mais segura? Porque isso não é um comportamento de uma pessoa segura. Uma pessoa que se rebaixa para ficar com outra, uma pessoa que aceita tudo, uma pessoa que transa com qualquer pessoa, uma pessoa que sai com qualquer pessoa, uma pessoa que acha que todo mundo é especial, ou uma pessoa que aceita um relacionamento meia boca, que não quer sair, que não quer pagar o preço, essa pessoa ela não tem comportamentos de uma pessoa que tem amor próprio. Então não existe isso de como eu faço para ter amor próprio. Existe quais são as habilidades que eu preciso desenvolver em mim para que eu consiga ter mais amor próprio. E mais do que as habilidades que eu tenho que desenvolver, quais são as coisas que eu preciso abrir mão em mim e na minha versão anterior para que eu consiga me tornar esta nova versão. Então, se eu quero ser uma pessoa mais segura, eu não vou ficar toda hora olhando o celular para ver o que meu namorado, meu marido, meu ficante está fazendo. Porque a minha vida é muito mais importante que isso. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho coisas para realizar. Tá em dúvida? Se questiona, você escolheu a pessoa certa? Porque se você escolheu a pessoa certa,
não tem por que você ficar insegura. Agora, se você tem dúvida da pessoa que você escolheu, aí temos você tem outro problema. Que além de você fazer más escolhas, você ainda fica se envolvendo com essas pessoas ou entrando em relacionamentos com ela. Então, eu descubro a trava que eu tenho para que eu consiga desenvolver a habilidade que vai desbloquear para eu dar um salto em direção ao novo. Então, não é você ficar pedindo para alguém te amar, é você aprender a se amar. E para mim, o amor, ele começa quando você vai parar conscientemente de fazer qualquer coisa que você saiba que te faça mal. Ah, quero parar de stalkear, mas por onde eu começo? Cara, começa parando de olhar. Agora, se você não consegue controlar o seu celular e falar, cara, eu não vou mexer, você vai conseguir o quê na sua vida? Você vai conseguir o quê? Ai, fulano me rejeitou, eu não consigo ficar sem ir falar com ele. Você vai atrás de uma pessoa que tá te rejeitando pra quê? Pra ela pisar mais em você? Então, assim, eu tô em dúvida desse relacionamento que eu tô, mas eu tô marcando o casamento. Eu tô, tipo, ao mesmo tempo eu tô cobrando a pessoa pra casar. Que loucura que você faz com a sua vida. Que loucura que você faz com a sua vida. E aí não tem ninguém te atrapalhando. Quem se atrapalha é você. Com esse monte de crença limitante que você tem e não quer mudar. Não quer desbloquear, não quer destravar, não quer fazer sua parte. Não quer pegar a sua responsabilidade dentro desse processo de crescimento e escolher qual é a dor que você quer experimentar para você crescer. Sabe? Então, se eu quero desenvolver autoconfiança, eu vou me colocar em situações onde eu desenvolva realmente essa habilidade. Então, cara, eu tenho medo de fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui pela primeira vez. Mas não é você fazer hoje, é você fazer pelo menos 2 vezes na semana. Até isso se tornar um hábito e você vai aumentando os seus desafios. Então eu quero me curar, eu quero me livrar dessa pessoa que me fez mal, então corta contato com ela e banca isso. E a hora que doer eu vou chorar sozinha. A hora que doer, eu vou me acolher. Eu vou trocar os band-aids da minha ferida e mais do que isso, eu vou aprender a proteger ela. A partir de agora, ninguém mais encosta nela, porque quem tá cuidando de mim sou eu. Então, eu quero que o outro me dê mais carinho. Vai você, então, aprender a dar carinho pro outro. Ao invés de você ficar, me dá carinho, porque você não me dá carinho, me dá atenção. Às vezes, a pessoa não é carinhosa. Não é da natureza dela ser carinhosa. E aí, de novo, quem tá no lugar errado é você. O que você tá fazendo com uma pessoa que é tão diferente de você? Que não tem aquilo que você quer pra te dar. Então, ou você aprende a se relacionar com essa pessoa e aceitar ela do jeito dela, ou você vai buscar alguém mais compatível, você vai confiar em você vai confiar no seu taco, você vai confiar que a vida é boa pra você, você vai criar toda uma estrutura pra você conseguir sair desse relacionamento bem. E aí eu não vou sair olhando pra trás, porque eu não tenho dúvida. Porra, eu tava lá e não tava feliz. Agora eu saio e passa 3 dias, eu acho que aquilo é a minha fonte de felicidade suprema? Não. O que acontece é que eu saí, mas eu fiquei olhando pra trás. Mas e se ele arrumar alguém? Mas e se ele não sei o quê? Mas e se... Isso é medo de bancar a sua vida. Isso é medo de não conseguir bancar a própria felicidade. Aí eu prefiro não deixar o outro ser feliz também e fica os dois infelizes, um infeliz junto com o outro, um escorando no outro. Então, quer sair da relação? Sai. Mas sai olhando pra frente. E quando eu saio olhando pra frente, eu vou viver o meu luto, mas eu vou me abrir. O que tem pra mim aqui?
amigos, pessoas, lugares, festas, e é o que tem para um solteiro no começo. Mas não, aí a pessoa termina um relacionamento e só fica dentro de casa, num quarto escuro, chorando. Isso é comportamento de alguém que quer ficar bem? Isso é uma postura de alguém que realmente quer evoluir, que quer ficar, quer alegria? Por onde que a alegria entra? Perto dessa pessoa aqui não tem nem como a alegria entrar. Porque ela cria todo um ambiente de trevas em volta dela. Desde as músicas até a comunicação, o conteúdo que consome, os hábitos que tem de stalkear a pessoa. Então, como que eu evoluo com essa programação tão limitada? Como que eu evoluo com essa visão tão limitada que eu não consigo enxergar a minha vida um mês pra frente sem ninguém me servindo de muleta? Você nunca vai conseguir ser uma pessoa realmente desenvolvida, emocionalmente, independente, autônoma. Por quê? Porque você não se arrisca. Não se arrisca. Então, do que você está disposta a abrir mão? Presta atenção, hein? Que essa pergunta vai mudar tudo o que você vinha fazendo na sua vida até agora. Do que é que eu estou disposta a abrir mão para eu me tornar esta pessoa aqui que eu projetei naquela menina ali? Você acha que aquela menina só chegou na Barra e fez aquilo tudo porque ela começou ontem? Não, porque ela falou, cara, eu vou aprender esse esporte aqui. Eu nunca vi nenhuma menina fazendo, mas que se dane, eu vou ser a primeira aqui do meu bairro. E ela começou a ir todo dia. Todo santo dia ela ia. E aí você pensa, como é pra mulher, aí você chega num ambiente talvez tomado por muitos homens. Então você tem que, por um lado, você tem que brigar com esses homens sempre falando pra você que você não é capaz, que você não vai conseguir. E por outro lado, aquela outra parte que quer te pegar só porque você é mulher. E se ela não tivesse foco no objetivo dela? Se o objetivo dela, principal, não fosse ser esse, eu vou ficar foda nessa barra. Se ela tivesse olhado para os que queriam diminuir ela, ou se ela tivesse olhado para os que queriam comer ela teria se perdido. Você sempre vai ter, mulher, você sempre vai ter esses dois caras na sua vida. O tempo inteiro, disponível para você. Você sai na rua, tem esses dois. Seu objetivo é desviar deles e focar no seu objetivo de vida maior, em ser grande, em ser independente, em ser uma mulher bem-sucedida, em ser uma mulher respeitada, mas não é pelas pessoas, é por você. Você tem que olhar para você e sentir orgulho e falar, nossa, de uma postagem que eu fiz de todas as mulheres que eu já fui, a que eu mais gosto é a que eu estou me tornando. Porque é nas mãos dessa aqui que estão todas as possibilidades de mudança para minha vida. E aí eu te pergunto, do que é que você está disposta a abrir mão? Do que é que você está disposta a abrir mão para conseguir desenvolver a habilidade que você quer? E aí, para de ficar fazendo esse jogo duplo, onde você fica cobrando as coisas de alguém sempre tá te devendo algo, mas você também nunca faz a sua parte 100%. Nunca faz a sua parte 100%. Você também tá sempre devendo para você mesmo. Então, que parte sua do que você tá disposta a abrir mão agora para você se tornar isso? E é fazer todo santo dia, se comprometer de verdade. É se comprometer de verdade, é vir todo o sofrimento e aprender a lidar com a sua abstinência e falar não para isso, porque se eu falar isso, se eu falar sim para isso aqui, eu coloco no chão todo o plano que eu tenho.
E eu quero ir muito mais longe do que isso aqui. Isso aqui pra mim é um momento, isso aqui pra mim é uma formiga. Que nem eu falei pro Marcelo hoje, isso aqui pra mim é um cocô de rato. Tem coisa que tem esse tamanho e você tá dando uma dimensão absurda. Entenda que não é sua obrigação fazer ninguém gostar de você. Mas é sua obrigação gostar tanto de você, mas tanto, 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 que a partir de então, você vai começar a escolher quem pode te acessar e quem não pode. É entender que não tem nada mais valioso na sua vida que o seu tempo, e aí você vai começar a escolher com quem você quer gastar ele. Sabe? Eu tô muito nesse momento de me priorizar, e eu não tenho medo nenhum de falar isso com todas as letras. Sabe? O Pedro tá aqui, ontem eu falei isso pro Pedro, o Pedro tá escrevendo um livro, e ele me convidou para escrever o prefácio, nem sei se eu podia falar, Pedro, meu Deus, olha eu aqui. E o Pedro pediu para eu escrever o prefácio, e eu não tenho dúvidas de que será um livro muito bom, porque o Pedro, ele tem uma visão ele me ajudou muito no momento que eu tava ruim, de conversar bastante comigo sobre Deus. Acho que foi uma das primeiras pessoas que plantou a sementinha de Deus no meu coração. E aí o Pedro, tipo, me queria que eu lesse o texto dele. E eu falei com todas as letras, eu falei, Pedro, cara, eu sinto muito, mas assim, eu não consigo hoje parar para ler o seu livro, eu tô cuidando de outras coisas. Outras coisas para mim neste momento são mais importantes. E isso não significa que eu não goste do Pedro, que eu não torça pelo Pedro e que eu não tenha certeza que o livro do Pedro vai ser um sucesso. Mas isso significa que eu também estou me priorizando e estou priorizando as minhas prioridades. Entende? São as minhas prioridades. Então, assim, para hoje alguém conseguir me tirar do meu objetivo, cara, você tem que vir com uma proposta muito boa. Você tem que me apresentar um negócio assim, tipo, de outro mundo. Senão a minha resposta é não. E eu também não tô nem aí com o que você pensa, porque eu não controlo isso. O que eu penso sobre você só fala sobre mim. Ai, eu acho que o Pedro ficou chateado comigo porque eu não li o livro dele. Isso é meu, é uma culpa minha. Porque eu tô tão acostumada a agradar todo mundo que quando eu preciso falar não, eu acho que a pessoa vai me odiar. Acho que a pessoa nunca mais quer olhar na minha cara, que a pessoa, nossa, nunca mais. E de verdade, se for pra eu ter pessoas assim perto de mim, eu prefiro não ficar devendo nada pra essa pessoa. Eu não sou assim, eu não cobro ninguém, eu não exijo de ninguém, eu não peço nada de ninguém. Sabe? Então, quando você começar a entender que se você não desbloquear a sua vida, se você não destravar a sua vida e se você não parar pra olhar o que realmente tá te atrapalhando, cara, você vai ficar pra trás e todo mundo vai andar e é problema seu que ficou. Problema seu, ninguém vai vir aqui, ai, sai daí, maravilhosa, você é muito linda. No máximo, assim, pessoas que geram esse mesmo tipo de conteúdo que eu. Porque talvez a gente tenha isso como causa, como missão. No mais, tá todo mundo aqui, ó, dando um tapinha nas suas costas e falando agora uma outra coisa bem realista pra gente já, né, tirar o resto do mundo de Poliana que existia. Vou falar uma outra coisa bem realista pra vocês, assim, cara, o mundo é cruel. O mundo é cruel. As pessoas, você vai encontrar com pessoas que são ruins. Você vai encontrar pessoas que são maldosas. E você vai encontrar pessoas que vão enfiar o dedo na sua ferida de propósito.
E ainda assim, não é sobre elas, é sobre você. Brisa, tenho que amar essa pessoa? Não, você pode mandar essa pessoa pro quinto dos infernos se você quiser. Mas se livra energeticamente dela. Limpa ela da sua vida. Sentiu ela perto de você, já sai. Não quero essa energia perto de mim. Para de ficar levando o lixo das pessoas ruins que passaram na sua vida. Deixa o lixo delas com elas. Sabe? Seu trabalho é se desenvolver para você ficar cada vez mais leve, cada vez mais solta, cada vez mais confiante, cada vez mais imparável. Acho que essa é a palavra. Não consegui ainda 100% trazer a profundidade do imparável aqui, mas eu tenho certeza que eu vou chegar neste momento. Sabe? Eu vou chegar neste momento. Mas é desde agora você já começar a entender que você é imparável. Então vai trabalhar os seus bloqueios, tudo que te bloqueia, tudo que te trava. Às vezes é um cadeadinho desse tamanho que está paralisando a sua vida. Solta. É isso mesmo, manda pro quinto dos infernos. Xinga a pessoa, põe pra fora, se liberta. A pessoa foi filha da puta com você. Você vai ficar, ai, gratiluz pra essa pessoa. Não! Você não tem sangue de barata e nem tem que ter. Entende? Mas é assim, ó, é você lá e eu aqui. A mentalidade é assim, ó, comigo você não erra mais de uma vez. Simples, ela lá e eu aqui. Ela faz a vidinha dela, colhe os frutinhos dela e você colhe os seus. Então, ó, vocês vão falar que eu sou insensível, a Vivian mandou aqui. Mas quando o cara tá preso e não pode largar, Vivian, aí é o problema que você arrumou pra você. Então agora o que eu faço? Tô na mão dele, tô refém dele, agora eu vou ter que esperar ele sair. Porque funciona nesse mundo que ele vive, eu não vou julgar. Mas é assim que funciona. Nesse mundo do crime, são outras leis. Não são as leis que regem a gente, são outras leis. E talvez funcione assim mesmo. A mulher que anda fora da linha, ali é, sabe? Então assim, isso da Lilian vale para todas vocês. Qual foi o problema que eu criei para minha vida? Qual foi o problema que eu criei para minha vida? Da parte do outro e pega a sua. Ah, mas e quando ele é pai da sua filha? Infelizmente, este foi o pai que você escolheu para sua filha. Então, se por acaso estiver no destino dela que ela vai crescer com esse pai irresponsável, paciência, eu não vou conseguir mudar o pai da criança, então eu vou tentar dar tudo para a criança, tudo que eu puder. Entende? É simples, gente. O seu problema, ele só deixa de ter solução quando ele tá na mão do outro. Quando ele tá na mão do outro, não tem solução. Quando você tá fazendo a pergunta errada, não tem solução. Quando você tá buscando respostas onde não tem respostas, não tem solução. Quando eu pego pra mim e eu resolvo a minha parte e eu entendo que o outro tem o direito de agir como ele bem entender e não é da minha conta. Enquanto eu uso a minha energia tentando entender o porquê do outro fazer o que ele faz, eu tô parando de olhar pra minha vida. E a minha vida é muito importante pra eu ficar olhando pra do outro, né? Não dá. Quando eu percebo que eu tô querendo entrar muito numa história que não é minha, hoje eu me tiro. Eu saio. Porque o buraco da toca do coelho da Alice. Não tem fim. Eu vou ficar doida e não tem fim aquilo.
Olha a pessoa, olha a pessoa. PH primão. Sinto vontade de mostrar para o narcisista sociopata que estou bem. Não consigo me desvincular desse sentimento. Um narcisista falando de outro. Olha a pessoa que olha a necessidade que ele tem de chamar a atenção do outro para si. Você também tem traços narcisistas, meu amor. Essa necessidade que eu tenho de ser visto pelo outro, de provar para o outro, me olhe, me enxergue, nanana, isso é um traço de narcisismo. Gente, eu não sei por que vocês ficam nessa briga. É anos e anos e anos de referências, de fatos. De fatos. Mas a dependência, o apego, a identificação com a dor é tão grande que eu fico cega. E aí eu entro numa loucura de querer controlar a pessoa e, nossa, eu vou esfregar na cara dela que eu sou especial, que eu sou importante, que nananana, que ela tem que me valorizar, e eu fico tão cega que faz anos e anos e anos e anos e anos que não tem técnica mais infalível nesse mundo do que você seguir a sua vida e parar de se importar com esta pessoa. Não tem nada mais eficaz para deixar uma pessoa louca por você do que você seguir a sua vida e ser feliz e ficar bem. E ficar bem, e sair, postar suas fotos, e ficar linda, e cuidar de você, e arrumar outra pessoa, e começar a namorar de novo, e sair. É um puta trabalho, olha isso, eu tô ficando bem pra mostrar pro outro. Esse aí, primeiro tombo que levar, cai no chão, porque não tem nada de base aí. É puro ego, é pura vaidade. Esse é a pessoa que chega na balada, nossa, hoje eu vou mostrar pro meu ex que eu sou foda, que eu faço, que eu aconteço. Aí ele cria um monte de expectativa na cabeça dele, que vai ser assim, que vai ser assado, que eu vou agir assim. Aí chega lá, o ex olha pra ele e faz assim, ó. E vira. Chora o resto da noite inteira. E briga com a amiga, e deita no chão, e bebe todas. E passa vergonha. Sabe? Enfim, meu Deus, já passamos 15 minutos aqui. Vou encerrar. Por mim, eu ficaria aqui falando muito, mas senão vai ficar cansativo. Vou deixar a live salva. Vamos para o nosso momento do print. Foi? Então, ó, vou deixar a live salva para vocês. Me ajuda no meu engajamento. Meu engajamento caiu muito. Nunca tive um engajamento tão ruim desse. Misericórdia. Mas faz parte, sabe? Não tô brigando com isso, não. Mas você que tá aqui, que parou, me dá uma moral. Depois vai lá, comenta nesse vídeo, porque quanto mais vocês comentarem, mais o Instagram distribui, mais o Instagram entrega ele. E aí mais pessoas chegam e quem sabe meu engajamento começa a dar uma circulada melhor. Eu saio vou pra roda gigante pra ficar na parte de cima de novo. Muito obrigada por hoje, eu espero que você tenha pegado suas fichas. Hoje eu parei realmente para preparar essa live, para estruturar ela para vocês, para conseguir dar todas as informações desde a base para você entender todo o processo, como que funciona esse processo, porque conhecimento liberta. Então é isso que eu quero entregar a partir de agora para vocês, é conhecimento, são as ferramentas certas para te ajudar a evoluir aí no seu processo. Tá bom? Então, um beijo, bom restinho de semana, bom final de semana.
e a gente se vê na próxima quarta. Ou todo dia aqui nos meus stories. E essa semana eu quero voltar a postar texto. Então, você viu lá um texto meu, não esquece não vou nem falar pra você o que você tem que fazer. Curtir, comentar, mas leia a mensagem, escuta a mensagem. Ou leia o texto e sente o que aquilo gerou em você. Qual é o estímulo que eu gerei em você? Que comportamento você tem vontade de ter? Você tem vontade de curtir? Você tem vontade de comentar? Você tem vontade de enviar para uma amiga? Você tem vontade de guardar? Mas toda vez que um produtor de conteúdo que você gosta, que você admira, fizer algo, retribua também, porque a gente também precisa muito de vocês, tá? Então, conto com vocês hoje. Não esquece de deixar um comentário, seu feedback, se você gostou. Nem que for uma oncinha, coloca lá pra me ajudar, tá bom? Um beijo, amo vocês, obrigada por tudo e até quarta.